A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos aí dando prosseguimento aos estudos deste terceiro trimestre de 2022, onde estamos estudando o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E nesta semana, meus queridos irmãos, vamos estudar aí a lição de número 10, que tem por data 4 de setembro de 2022, e o título da lição que nós vamos estudar é A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. Queridos, o nosso tempo aí é marcado pelo apego às coisas materiais, né? Por isso, queridos, esse tempo também aí é marcado pelo enfraquecimento da mordomia cristã, ou seja, da administração dos bens aí que Deus nos deu. Então, nesse sentido, esta lição, queridos, apresenta aí o problema do evangelho da barganha. Depois vai expor aí a doutrina bíblica do dízimo e em seguida amplia a reflexão a respeito da mordomia cristã de modo geral. Assim, queridos, veremos que Deus é o fiel provedor e o homem o despenseiro das coisas de Deus. Então eu já te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe a nossa leitura diária desta semana, que serve como uma preparação para a lição que nós vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início à leitura diária de segunda-feira, 29 de agosto de 2022, tem como título A Verdadeira Motivação da Verdadeira Mordomia Cristã. O texto bíblico se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos e graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Queridos, a mordomia é o ofício do mordomo. O mordomo é a pessoa ali que é responsável pela administração de uma propriedade, ou seja, o mordomo é um administrador. A palavra mordomo vem do latim major domus, que significa administrador de uma casa, no sentido aí de indicar o empregado mais importante de uma propriedade. Então, se o mordomo basicamente é um administrador do bem alheio, a mordomia então é o exercício desse ofício. No Novo Testamento, a palavra grega oikonomia faz aí referência ao mordomado. Falando literalmente do ofício de mordomo, lá no Antigo Testamento ali fala de algumas pessoas, né, que desempenharam com muita responsabilidade essa função. Como, por exemplo, Eliezer, que era mordomo de Abraão, e José, que foi mordomo de Potifar. Já no sentido figurado, o conceito de mordomia foi explorado muitas vezes no Novo Testamento, com o objetivo de ensinar a responsabilidade dos crentes. O próprio Jesus, né, usa a figura de mordomo em algumas das suas parábolas. A mordomia cristã deve partir aí da verdade fundamental de que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Isso quer dizer, queridos, que Deus é o dono de tudo e nada nos pertence. Temos o costume aí de nos enxergar como donos das coisas, né? Mas na verdade, queridos, somos simplesmente mordomos. A Bíblia diz que Deus é o possuidor dos céus e da terra. Então tudo o que há no universo é o do Senhor. O salmista também ensina que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam.
Já em Gênesis capítulo 1, a Bíblia mostra que o homem foi chamado à mordomia. Logo após ter criado ali o homem, Deus lhe comissionou a cuidar, a sujeitar e a dominar sobre a criação. O salmista Davi também fala, né, sobre a mordomia do homem, no sentido do domínio outorgado, né, por Deus e a ele é a criação, como está lá em Salmos 8, do verso 3 ao 9. Então, queridos, como mordomos de Deus, nós somos aí responsáveis por tudo o que ele nos dá, tanto materialmente como espiritualmente. A nossa mordomia se estende aí desde sobre o correto uso dos recursos do planeta, bem como sobre os bens, sobre os dons, sobre os talentos, sobre o tempo e o conhecimento que nós recebemos, e até, queridos, sobre os nossos corpos. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.